Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 23. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, abençoa a meditação nesta palavra, Pai, e que o teu Santo Espírito esteja trabalhando em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos compreender o significado deste texto bíblico. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O filme Avatar, dirigido por James Cameron e lançado em 2009, foi um dos recordistas da história do cinema em termos de bilheteria. O filme pertence ao gênero da ficção científica e relata uma história futura ocorrida num mundo fantasioso, o mundo de Pandora, habitado por uma população altamente evoluída. Um grupo de cientistas então cria corpos híbridos, os avatares, que são controlados pela mente humana, a fim de que humanos pudessem interagir com os habitantes de Pandora e explorar ao máximo os seus recursos naturais. O filme retrata as estratégias violentas que os seres humanos usam para explorar a natureza. O filme mostra a total falta de escrúpulos dos seres humanos em utilizar meios violentos para explorar o seu semelhante e para explorar o planeta em que moram. James Cameron foi brilhante em demonstrar a que ponto o ser humano é capaz de chegar para explorar aquilo que está à sua disposição, e o diretor mostra a total falta de ética e de escrúpulos
por parte da humanidade, por parte das pessoas. O diretor deste filme, criador do roteiro, procurou simbolizar na história de Avatar a maneira como, ao longo dos séculos, os nativos americanos foram explorados pelos colonizadores europeus. Mostra também como o ser humano é capaz de expor o seu irmão, a sua irmã, às condições mais indignas de vida para poder satisfazer os seus prazeres. O filme Avatar, carregado de simbolismos, é um filme que mostra que o ser humano muitas vezes é cruel, é violento, é injusto, que o ser humano acredita realmente que o mundo existe para satisfazer os seus prazeres individuais, egoístas. O filme mostra como o ser humano muitas vezes é arrogante, é pretensioso, é orgulhoso e não mede os mínimos esforços para explorar economicamente o seu semelhante e a natureza. Esse filme, que foi lançado em 2009, é muito atual, porque ele mostra que o mundo precisa de reconciliação. O filme mostra que existe uma desarmonia, um desequilíbrio no universo, causado principalmente pelas ações de seres humanos que são completamente movidas por interesses egoístas. Nós precisamos de reconciliação do ser humano com a natureza. Nós precisamos de reconciliação do ser humano com os animais. Ainda hoje existem pessoas que matam animais não para se alimentar, mas por pura diversão. Existem pessoas que, para se divertirem, expõem animais à tortura. O ser humano precisa de reconciliação entre os seus diversos grupos étnicos, sociais, culturais, religiosos. Nós estamos vivendo em 2022 com a possível iminência de uma terceira guerra mundial. Tomara que não aconteça, mas se acontecer, provavelmente vai haver o emprego até mesmo de armamento nuclear. Há algumas semanas eu estava lendo um artigo num jornal de grande circulação sobre como nós devemos agir no caso de uma guerra nuclear. Quais são as medidas que nós devemos tomar imediatamente se houver o lançamento de uma arma nuclear? Vocês conseguem imaginar 40 anos atrás um artigo desses? Ninguém imaginaria há 40, 50 anos que um dia nós leríamos um artigo no jornal sobre como deveríamos nos comportar no caso de uma guerra nuclear. Seria algo pertencente à ficção científica, como o filme que nós mencionamos. Mas não. O artigo era real, sobre uma possibilidade que é real, que pode acontecer a qualquer momento. Ou seja, o mundo atual está à beira de um colapso. As pessoas estão se matando por causa de religião, ainda hoje.
as pessoas estão se matando por causa do candidato que é da sua preferência. Não conseguem admitir que o outro tenha uma outra ideologia política. E as pessoas estão se matando por causa disso. Ou seja, nós estamos vivendo um caos que é decorrente da cultura violenta em que o ser humano está sendo criado. E essa violência está cada vez mais nítida, está na nossa frente, às vezes na nossa própria família. Outro dia eu li a história de duas pessoas num culto religioso. Uma sacou a arma e deu o tiro na outra pessoa porque tem pensamentos políticos diferentes. Gente, olha a loucura a que a humanidade chegou. Nós precisamos urgentemente de reconciliação entre as pessoas, de reconciliação no universo, entre as várias dimensões que existem, a natureza imaterial, a natureza material, os vegetais, os animais, os seres humanos. Precisamos ter reconciliação. E a Bíblia fala muito sobre essa reconciliação. A Bíblia diz que a reconciliação final, completa, entre toda a ordem criada, pertence à eternidade futura. Porém, hoje, nós precisamos trabalhar dentro das nossas possibilidades para que esse processo de reconciliação aconteça. Nós temos um papel a desempenhar. Você que está aqui hoje e eu somos convocados por Deus para trabalhar nesse processo de reconciliação entre as pessoas e entre as pessoas e Deus, e entre as pessoas e a natureza. Nós somos agentes promotores da paz. Nós somos convocados por um Deus de paz para sermos agentes promotores da harmonia, do equilíbrio, do amor, da compaixão, da empatia, da solidariedade, da fraternidade. Esses são os valores do reino de Deus que você e eu somos convocados a trabalhar em prol deles. Na carta de Paulo aos Colossenses, o apóstolo Paulo explica que Deus, por meio de Cristo, reconciliará consigo mesmo todas as coisas existentes no universo. E essa é uma mensagem de grande esperança para nós que vivemos hoje. O cristianismo é uma mensagem de otimismo, de fé, de positividade. E essa mensagem do apóstolo Paulo tem muito a nos oferecer, porque nos fortalece, nos anima, nos deixa o coração com esperança, com fé, com alegria no futuro. Repito, Deus se reconciliará consigo mesmo por meio de Cristo todo o universo, toda a criação. Absolutamente nada ficará de fora da reconciliação final de Deus com a sua criação. E o que implica essa doutrina da reconciliação universal com Deus? Essa mensagem do apóstolo Paulo nos ajuda a fazer considerações importantes. A primeira é que Jesus Cristo é o nosso libertador. Vejam que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Deus, por meio de Cristo,
nos libertou do império das trevas. É interessante que a Bíblia descreve a vida sem Cristo como trevas. As pessoas falam, as trevas são o inferno. É verdade. Mas o inferno não é uma coisa que começa no futuro. O inferno está aqui e agora. Quando uma pessoa está sem Cristo na sua vida, quando uma pessoa não tem Deus na sua vida, ela já está vivendo um verdadeiro inferno. Antes, essa frase que eu acabei de falar era repetida muitas vezes por pregadores e teólogos. Hoje nós vivemos em uma época em que essa verdade que eu acabei de falar é ensinada, gente, nas faculdades de medicina. Ela é ensinada nas faculdades de psicologia. Ela é ensinada nos institutos de ciência sérios. Sem espiritualidade, sem Deus, não é possível uma pessoa viver de maneira saudável. E aqui eu preciso abrir um parênteses, porque quando eu falo que sem Cristo uma pessoa não pode viver de maneira equilibrada, de maneira harmoniosa, aqui eu emprego o termo Cristo como João emprega no seu primeiro capítulo. Eu não estou me referindo a um dogma a respeito de Cristo. Os dogmas cristãos foram criados séculos depois da morte e da ressurreição de Cristo. Eles não são ruins. Nós não somos contra os dogmas cristãos, que isso fique bem claro. Nós não somos contra a doutrina, mas é importante nós entendermos que dogma, doutrina, é só como uma bússola que ajuda as pessoas a se direcionarem. Cristo está muito acima de tudo isso. E João, no seu primeiro capítulo, no versículo 9, diz que Cristo ilumina todos os seres humanos, sem exceção. É uma passagem que às vezes nós lemos, mas nós não entendemos o que João está dizendo. Todo ser humano pode ser iluminado por Cristo. Ele é o iluminador de todos, porque ele é o libertador de todos. E Cristo quer libertar, ou o Cristo cósmico, o Verbo de Deus, aquela dimensão de Deus que entra em contato relacional com o mundo criado. Cristo deseja libertar as pessoas das trevas. E quando a Bíblia diz que a vida de uma pessoa sem Cristo são trevas, ela diz isso com muita razão. Porque o que são trevas? Trevas são a ausência da luz. Escuridão total, o breu, ocorre quando não há luz. Você já teve a triste oportunidade de dirigir o seu carro e de repente você entra num lugar que é um breu? Mesmo você colocando o farol, você mal enxerga o que está na frente. Pois é. Somente Cristo pode iluminar a vida de uma pessoa e dar a essa pessoa um propósito para viver. Somente Cristo pode iluminar o coração de um ser humano e mostrar para ele que a vida dele tem um significado mais profundo. Porque caso isso não aconteça, as pessoas vão viver em função
do seu egocentrismo e vão procurar satisfazer as suas necessidades mais baixas em busca de uma felicidade que nunca vai ser alcançada. E aí está o grande problema da nossa humanidade. Ela está buscando a felicidade onde ela não existe. A humanidade está buscando a alegria onde a alegria não pode existir. Porque o único lugar onde o ser humano pode encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o verdadeiro propósito para ele viver, o sentido da sua vida, o significado último da sua existência, o único lugar onde ele pode encontrar isto é em Deus, é em Cristo. E interessante, onde é que está Deus? Nós lemos isso no começo do culto. Deus, claro, está lá em cima, tudo bem, verdade. Mas Ele está em cada um de nós. Eu tenho um amigo que é professor de teologia, e ele uma vez colocou para a gente, num grupo de estudo, que muitos, inclusive cristãos, imaginam que as pessoas que não são espirituais, ou não têm religião, não têm Deus dentro delas. Isso é uma mentira. Vocês leram lá em Efésios. E Paulo fala isso também para os atenienses, em Atos capítulo 17. Deus está em todos, sem exceção. Sabe o que acontece se Deus não estiver em alguém? Esse alguém morre, deixa de existir, porque Deus é a fonte da vida. Então não tem como Deus não estar numa pessoa. Ele está até no pior assassino, no chefe do tráfico, nos sequestradores. Deus está em todos. Só que com uma grande diferença. Naquelas pessoas que olham para Deus, que vivem para Cristo, elas estão conscientes de Deus. Elas estão conscientes de que Deus está dentro delas. Diferente das pessoas que estão no império das trevas. Deus está em todos. Só que o importante é que a pessoa tenha consciência de que Deus está nela. Porque se a pessoa não tiver consciência de que Deus está nela, Deus não pode fazer absolutamente nada por essa pessoa. E aqui a gente usa consciência no sentido de fé. Fé é consciência. Fé é consciência. Ter fé em Deus é eu ter consciência de que Ele está em mim, de que Ele quer o meu bem, de que Ele quer o meu melhor, de que Ele está em mim para dirigir a minha vida, Ele está em mim para me ajudar, Ele está em mim para dizer, Roy, Fábio, Ana, Júnior, o melhor para você é seguir por aqui, o melhor para você agora é seguir por ali. Ele é a nossa luz, Ele é a luz da nossa existência. A pessoa que está em trevas olha para todos os lados e não enxerga um único raio de esperança. A pessoa que está em trevas, o seu dia a dia é uma monotonia profunda. A sua rotina de vida é sempre movida pelo negativismo, porque a vida dele são trevas. E Cristo é o nosso libertador. Cristo é aquele que ilumina a nossa existência e diz, olha, você está aqui
porque eu coloquei você aí. Você não está aí por acaso, não. Você está aí porque eu tenho uma missão especial para você. Você está aí porque tem um plano que só você e mais ninguém pode cumprir. Então ele nos ilumina, ele nos dá a noção do caminho, da estrada que nós devemos percorrer até chegar no nosso destino. E somente Cristo pode libertar o ser humano. E sem libertação não pode haver reconciliação. Uma pessoa só pode se reconciliar com Deus, só pode ser reconciliada com Deus se lhe for liberto. Se lhe for liberto da ignorância, se lhe for liberto da falta de conhecimento, se lhe for liberto do poder do pecado na sua vida. Em segundo lugar, Cristo é o nosso supremo Senhor. Cristo é o supremo Senhor do universo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito da criação. O que significa ser o primogênito da criação? Não quer dizer que Jesus tenha sido criado por Deus, porque o verbo de Deus é eterno. O verbo de Deus, na verdade, é uma dimensão do próprio Deus. Deus nunca existiu sem ter o verbo dentro dele. Mas quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o verbo de Deus, o que ela está dizendo é que Jesus Cristo é o supremo autor do universo, e para ele convergem todas as coisas. O primogênito na cultura judaica era o herdeiro de praticamente tudo. E quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o primogênito da criação, o que ela quer dizer na cultura hebraica, na linguagem hebraica, é que Jesus Cristo é supremo sobre toda a criação. Jesus Cristo ele existe para que todas as coisas convirjam para ele. Ele é o dono de tudo. E aqui nós temos uma mensagem que nos ajuda na nossa vida de fé. Se Jesus Cristo é o Senhor de tudo, a história está nas mãos de Cristo. Mas convenhamos, a história tem uns momentos muito loucos. A história teve a Primeira Guerra Mundial. A história teve a Segunda Guerra Mundial. A história tem cenas de pessoas hoje lá na Ucrânia perdendo tudo por causa de mísseis que estão sendo lançados pela Rússia. A história tem 1,5 milhão de armênios mortos pelo governo otomano. A história tem 6 milhões de judeus mortos barbaramente no Holocausto. Afinal de contas, que tipo de senhorio é esse que Cristo exerce? Às vezes eu fico um pouco chocado quando eu escuto alguns pregadores muito bem intencionados dizendo simplesmente: essas coisas aconteceram porque Cristo permitiu ou determinou que fosse assim. Isso cria uma confusão na cabeça das pessoas, porque Deus é amor. Deus é compaixão. Como é que Cristo, sendo o Senhor do universo, pode autorizar que cenas bárbaras da história tenham ocorrido e continuam ocorrendo?
Hoje, nesse minuto, provavelmente, alguma mulher foi violentada, algum bebê foi abusado. Essa é a vida. Que tipo de senhorio é esse que Cristo está exercendo? Pois é. Nós temos um papel importante a desempenhar. E para que Deus possa nos reconciliar com Ele, nós temos que passar pela dura experiência do aprendizado. E, gente, a gente só aprende de um jeito: errando. Eu imagino como deve ficar Deus. Claro que Ele não é humano, mas usando linguagem humana, como Deus deve se sentir angustiado, amargurado, triste, frustrado, decepcionado, quando vê o ser humano agindo de maneira perversa. Como Deus deve ficar triste vendo o ser humano errando, assim como você, como pai ou mãe, fica triste quando vê seu filho fazendo uma grande burrada. E todos nós aqui, se não somos pais, somos tios, somos avós. Quantas vezes a gente falou para os nossos filhos: não vai por aí, não faz isso, não é esse o caminho. Ele vai lá e faz. E se estrepa, falando português claro. E a gente dizendo: puxa, mas eu te avisei. Mas o ser humano só aprende com a experiência. Deus sabe, porque foi Ele que nos criou, que nós precisamos passar por essas experiências traumáticas, que fomos nós que criamos. Gente, não foi Deus o autor da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi criada, originada por seres humanos. Não foi Deus que matou 6 milhões de judeus. Não foi Deus que matou 1,5 milhão de armênios. Foram seres humanos. Mas nós precisamos passar por isso para aprendermos. Porque Deus só pode nos reconciliar com Ele quando já tivermos maturidade para isso. Antes disso não dá. Então a humanidade está numa verdadeira escola. Essa vida é uma escola. Nós passamos pelo maternal, pelo fundamental, pelo ensino médio. Agora eu acho que a gente deve estar no fundamental, a primeira parte do fundamental, né? Não a segunda parte. Tem chão ainda. Temos muito ainda que aprender. Muito ainda que aprender. Mas temos que passar por tudo isso. É chato, é doloroso, é traumático, é ruim. Mas é necessário. Nós temos que passar por isso. E é nesse sentido que Deus é o Senhor do universo. Ele respeita as decisões humanas. Essa semana eu estava lendo a passagem que Cristo, para quem acha que Deus não fica angustiado, a Bíblia diz que Cristo, lá no Getsêmani, estava angustiado. Cristo, Deus, porque Cristo é Deus, em forma humana, Ele estava vivendo angústia. Ele é Deus e Ele estava vivendo angústia. E Ele olhou para o Pai e falou: Pai, se possível, tira de mim esse cálice. Era Deus falando, em forma humana. Se possível, Pai, tira de mim esse cálice. Ou seja, o senhorio de Cristo não significa que tudo que acontece aqui Deus aprove, muito pelo contrário. O senhorio de Cristo significa que todas as coisas que estão acontecendo hoje e aconteceram no passado fazem parte de um plano maior de Deus. Um plano em que Ele quer que o ser humano se torne amadurecido,
para que um dia esse ser humano possa ser finalmente reconciliado com Ele. Por enquanto, nós vamos vivendo esse perrengue que a gente vive todos os dias. Aqueles que já encontraram Cristo já foram reconciliados por Deus, mas muita gente ainda não foi. E a Bíblia diz que o universo geme de angústia. Olha a expressão que a Bíblia usa. O universo, a natureza, até mesmo os animais, a vegetação, geme de angústia, esperando o dia da reconciliação final. Geme de angústia, porque o universo está sofrendo. O físico Fritjof Capra, com base na física quântica, tem demonstrado em suas conferências ao longo de anos as ações deletérias que o ser humano vem provocando na natureza e como isso volta negativamente para o ser humano. Somos nós que estamos destruindo o meio ambiente, somos nós que estamos agindo contra a natureza, somos nós que agimos contra os animais, contra a vegetação, e depois nós reclamamos. Quando tem uma catástrofe da natureza, o ser humano tem a cara de pau de dizer: Deus, como que o Senhor, sendo tão bondoso, permite uma catástrofe dessas? E no dia seguinte o ser humano vai lá e joga plástico no mar. No dia seguinte o ser humano vai lá e joga uma lata de refrigerante no mar, no rio. Quando a prefeitura faz a limpeza dos córregos, até sofá eles encontram no córrego. Sofá. Somos nós os agentes promotores da maldade. Não é Deus. Mas Deus, como um pai paciente, como uma mãe amorosa, Deus permite que o ser humano passe por tudo isso, para que um dia lá na frente a gente possa viver em comunhão total com Ele. Mas a gente tem que passar por isso. E por este motivo a Bíblia diz que Jesus Cristo é o reconciliador supremo do universo. E aqui está uma mensagem que, para você e para mim, servem de grande alento. Quando o apóstolo Paulo diz assim: aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude da natureza divina. E que, olha, versículo 20, Colossenses 1, versículo 20, guarde isso na sua cabeça. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo. Vou dar uma paradinha aqui e vou pedir para que você repita em voz alta. Reconciliasse consigo mesmo o quê? Vamos lá. Todas as coisas. O que? Vamos repetir. Reconciliasse consigo mesmo o quê? Todas as coisas. Quer sobre a terra, quer nos céus. Não é reconciliar-se algumas coisas. Não é reconciliar-se muitas coisas. Não é reconciliar-se a maioria das coisas. É reconciliar-se absolutamente todas as coisas, sem exceção. Tudo que foi criado nesse universo, absolutamente tudo, até as pessoas safadas que você conhece, todos serão reconciliados com Deus. Tudo por meio de quem? De Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, eu gosto de repetir isso. É pela repetição que a gente aprende.
todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. Toda a língua confessará. O apóstolo Paulo fala, isso é, nos céus, na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. E esse confessar, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já expliquei isso na igreja, mas isso é importante. Essa repetição é importante. O verbo confessar, no grego koiné, que é o grego em que o Novo Testamento foi escrito, não é confessar mecanicamente, confessar tipo na Lava Jato. Olha, você só vai ficar, em vez de você ficar 30 anos na cadeia, você vai ficar 15, confessa. E o cara confessa o que aconteceu e o que não aconteceu para não ficar tanto tempo na cadeia. Não é esse o tipo de confissão. Porque Deus não é um agente da Polícia Federal. A confissão aqui é uma confissão, de acordo com a língua grega, que é movida pela gratidão. Todo ser que uma vez existiu vai confessar com gratidão a Deus, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor absoluto do universo. E então, em algum momento futuro, lá na eternidade, Deus se reconciliará consigo todas as coisas. E o universo será restaurado. Eu não estou negando a condenação futura das pessoas que rejeitaram Deus. Mas eu sigo a teologia dos pais gregos dos primeiros 5 séculos, que nos ensinavam que pelo grego do Novo Testamento, a própria condenação é um instrumento de Deus para a reconciliação final. Como, pastor? Como isso? Não sei. Eu não sou Deus, gente. Eu só posso ensinar o que está aqui. Fora daqui, como está no livro de Deuteronômio, o que não está revelado não pertence a mim como pastor, não pertence a ninguém. Pertence a Deus. É mistério. Nós não sabemos. Nós não somos Deus, nem você nem eu. Vamos deixar com Ele esse mistério. Mas o que pode ser ensinado é o que está aqui. A mesma coisa está em Efésios 1:10. Todas as coisas vão convergir para Cristo. Gente, é todas as coisas. É tudo, sem exceção. Essa é uma mensagem que nos enche de esperança. Num mundo cada vez mais marcado pela violência, pelo ódio, pelo desespero, que nós possamos nos lembrar que, apesar de tudo que estamos vivendo hoje, essa situação caótica um dia vai deixar de existir. E tudo, absolutamente tudo, todas as pessoas, toda a natureza, será finalmente reconciliada com Deus. O futuro é brilhante para todos nós. Que Deus nos abençoe.